Capítulo 20. Prameya, Abhideya, Vaidhi Sadhana Bhakti. Vrajanath e Vijay Kumar retornaram à casa de Vrajanatha antes do meio-dia. A mãe de Vrajanatha estava esperando e amavelmente lhe serviu suntuosa prasadam. Ao terminarem a refeição, tio e sobrinho tiveram uma conversa afetuosa e Vrajanatha aos poucos explicou para seu tio materno todas as instruções que ele ouviu anteriormente de Babaji Maharaj. Quando Vijay Kumara ouviu aquelas nectárias instruções, ele ficou bem-aventurado e disse: "Você é muito afortunado. Satsanga é obtida somente por grande fortuna. Você obteve a associação muito rara de um grande santo como Babaji Mahashaya, e ele lhe deu instruções substanciais sobre a mais elevada meta da vida, Paramartha. Aquele que ouve Bhakti Katha e Harikatha certamente alcança boa fortuna e bem-estar. Mas se estes tópicos são ouvidos dos lábios de uma grande personalidade, a boa fortuna vem muito rapidamente. Você é instruído em todos os Shastras e sua erudição em Nyaya Shastra é especialmente inigualável. Você nasceu em uma família de brahmanas védicos e esta é uma condição valiosa. Agora, toda esta erudição parece como um mero adorno. E esta é a razão por que você se abrigou aos pés de lótus dos Vaishnavas e adquiriu um gosto pelo Lila Katha de Shri Krishna. Desta maneira, enquanto eles discutiam a meta suprema da vida, a mãe de Vrajanatha entrou e disse para Vijay Kumar: "Irmão, faz tanto tempo que não vim aqui. Por favor, encoraje Vrajanatha a se tornar um grihasta, chefe de família. Pelo seu comportamento, tenho receio que ele possa se tornar algum tipo de sadhu. Muitas pessoas vêm aqui com propostas de casamento, mas ele decidiu que não quer se casar. Minha sogra também fez um grande esforço em relação a isto, mas não conseguiu convencê-lo." Após ouvir sua irmã, Vijay Kumar respondeu: "Permanecerei aqui por 15 dias e refletirei cuidadosamente sobre este assunto. Então informarei a você sobre minha decisão. Agora, por favor, volte para o seu aposento." A mãe de Vrajanatha saiu e Vijay Kumar e Vrajanatha novamente se ocuparam em falar sobre a meta suprema da vida. E assim passaram o dia inteiro. No dia seguinte, depois de fazerem suas refeições, Vijay Kumar disse: "Vrajanatha, esta noite vamos a Srivasanga ouvir de Babaji as explicações dos 64 angas de Bhakti descritos por Srila Rupa Goswami. Oh, Vrajanatha, que eu alcance associação como essa que você tem, nascimento após nascimento." Até aqui, Babaji Mahashaya descreveu 2 caminhos de Sadhana Bhakti, Vaidhi Marga e Raga Marga. Falando francamente, somos qualificados para Vaidhi Dharma. E assim devemos entender Vaidhi Marga completamente e começar a praticar sadhana antes de ouvir as instruções sobre Raga Marga. Durante a sua última conversa, Srila Babaji Maharaj deu-nos instruções sobre os 9 processos de Bhakti. Porém, não entendo como devo começar Navadha Bhakti. Hoje vamos entender este assunto mais profundamente. Eles continuaram a conversa por um longo tempo e anoiteceu. Os raios do sol tinham deixado a terra e estavam brincando nos elevados galhos das árvores. Vijay Kumar e Vrajanatha partiram de casa e chegaram mais uma vez em Srivasanga. Ali eles ofereceram seus Dandavat Pranamas Vaishnavas reunidos e então entraram no kutir do Babaji Senior.
Ao ver que os Bhaktas estavam desejosos de aprender, Babaji ficou muito satisfeito. Com muito amor, ele os abraçou e ofereceu um asana para cada um. Ambos ofereceram Dandavat Pranam aos pés de Babaji Mahashaya e sentaram. Depois de conversar um pouco, Vijay Kumar disse: Prabhu, certamente estamos causando-lhe alguma preocupação. No entanto, o Senhor aceita isto misericordiamente por causa de sua afeição pelos Bhaktas. Hoje gostaríamos de ouvir do Senhor sobre os 64 diferentes angas de Bhakti que Sri Rupa Goswami descreveu. Se o Senhor pensa que somos qualificados, diga-nos amavelmente, para que assim possamos facilmente realizar Shuddha Bhakti. Babaji sorriu e disse: Primeiro ouçam atentamente. Recitarei os 64 angas de Bhakti, como foram descritos por Sri Rupa Goswami. Os primeiros 10 são as angas preliminares básicos. 1. Aceitar abrigo aos pés de lótus de Sri Guru. 2. Receber iniciação e instruções de Sri Guru. 3. Servir Sri Guru com fé. 4. Seguir o caminho delineado pelos sadhus. 5. Indagar sobre Sadharma ou os procedimentos do Bhajanan. 6. Renunciar a todos os desfrutes dos objetos dos sentidos para Krishna. 7. Residir em dhamas, tais como Dwarka, e próximo de rios sagrados, tais como o rio Ganga e o rio Jamuna. 8. Aceitar dinheiro e outras facilidades apenas o suficiente e necessário para sustentar a vida. 9. Respeitar Ekadasi, Jamastami e outros dias relacionados a Hari. 10. Oferecer respeito a Swata, Amalak e outras árvores sagradas. Os próximos 10 angas adotam a forma de proibições. 11. Abandonar toda associação daqueles que são aversos a Krishna. 12. Não aceitar pessoas sem qualificação como discípulos. 13. Renunciar a esforços pretensiosos, tais como festivais pomposos, etc. 14. Refrear a leitura e a recitação de muitos livros e de fazer interpretações insólitas do Shastra. 15. Evitar o comportamento mesquinho nos relacionamentos práticos. 16. Não se influenciar por emoções, tais como lamentação. 17. Não desrespeitar ou blasfemar os semideuses devatas. 18. Não molestar a nenhuma diva. 19. Abandonar completamente as ofensas no seva parada, e no cantar de Sri Harinam, Nama parada. Não tolerar blasfêmias a Bhagavan e a seus Bhaktas. Você deve entender que estes 20 angas são a entrada do templo de Bhakti, e os 3 primeiros, abrigar-se aos pés de lótus de Sri Guru, aceitar Diksha e Shiksha Guru, e servir com fé. São as atividades principais. Depois disso, são as seguintes. 21. Adotar os sinais externos, como Tilaka, de um Vaishnava. 22. Usar as sílabas de Sri Harinama no corpo. 23. Aceitar os remanentes de vestuários, guirlandas e outras coisas que tenham sido oferecidas à deidade. 24. Dançar em frente da deidade. 25. Oferecer Dandavat Pranam para Sri Guru, Vaishnava e Bhagavan. 26. Levantar-se respeitosamente ao receber o Darshana de Hari, Guru e Vaishnavas e saudá-los. 27. Seguir a deidade em procissão. 28. Visitar os templos de Sri Bhagavan. 29.
circungirar, parikrama, o templo. 30. Realizar a adoração da deidade, puja archana. 31. Servir Shri Krishna como um rei. 32. Cantar. 33. Executar o canto congregacional dos santos nomes de Shri Krishna. Nama e Nama Sankirtana. 34. Executar japa dos Gayatri Mantra nos 3 sandhyas após fazer achamana. 35. Oferecer preces submissas e orações. 36. Recitar bhajanas ou mantras em louvor a Shri Krishna. 37. Saborear Bhagavad Prasada. 38. Tomar Shri Charanamrita, o néctar que lava os pés de lótus de Krishna. 39. Cheirar a fragrância do incenso, guirlandas e outras coisas oferecidas a Shri Krishna. 40. Tocar a deidade. 41. Ver Darshana, Shri Murti com muita devoção. 42. Ter darshan do Arati e de festivais, etc. 43. Ouvir sobre os nomes, formas, qualidades, passatempos e etc. de Shri Hari. 44. Aspirar sempre à misericórdia de Krishna. 45. Contemplação, Smaranam, no nome, forma, qualidades e passatempos de Shri Krishna. 46. Meditação. 47. Servidão. 48. Amizade. 49. Rendição. 50. Oferecer a Krishna itens como muito apreciados. 51. Executar sempre atividades para o prazer de Krishna. 52. Render-se completamente aos pés de lótus de Krishna. 53. Servir a Tulasi Devi. 54. Respeitar o Srimad Bhagavatam e os Bhakti Shastras. 55. Ouvir e cantar as glórias do Dhamma de Shri Hari e seus locais de aparecimento, como Mathura, e circungirá-los. 56. Servir aos Vaishnavas. 57. Celebrar os festivais relacionados a Shri Krishna em reunião com sadhus, de acordo com os meios. 58. Observar o voto de Chaturmasya, especialmente Niyama Seva, no mês de Kartika. 59. Celebrar o festival do dia do aparecimento de Shri Krishna. 60. Shraddhaya Shri Murti Sevana, servir a deidade com fé. 61. Bhagavad Shravana, apreciar o significado do Srimad Bhagavatam na associação de Rasika Vaishnavas. 62. Sadhu Sangha, associar-se com bhaktas que possuem o mesmo humor, que são afetuosos e mais avançados do que nós. 63. Nama Sankirtan, cantar Krishna Nama congregacionalmente em voz alta. 64. Mathura Vasa, residir em Dhamas como Mathura e Vrindavana. Apesar de os últimos 5 serem descritos no finais, eles são deveras os mais importantes. Eles são referidos também como Pachanga Bhakti, os 5 processos do serviço devocional. Todos estes angas na adoração de Krishna devem ser seguidos com o corpo, sentidos e a faculdade interna, mente, coração e alma. Vijay. Prabhu, por favor, nos ilumine com algumas instruções detalhadas sobre Shri Guru Padashraya. Babaji. Quando o discípulo está qualificado para a prática de Krishna Bhakti pura, ele deve abrigar-se aos pés de Shri Guru, e ao se aproximar de um Guru qualificado, ele aprenderá Krishna Tattva. A diva que se qualifica para Krishna Bhakti somente quando ela for digna de fé, pela influência de atividades piedosas, Sukriti, realizada em nascimentos anteriores, ela ouve Harikatha dos lábios dos sadhus
e desperta uma forte fé em Krishna. Isto é chamado Shraddha. Junto com Shraddha, a disposição para aceitar abrigo, Sharanagati, também aparece de alguma forma. Shraddha e Sharanagati são quase o mesmo tattva. O discípulo é qualificado para a Bhakti exclusiva, Ananya, se ele desenvolveu uma forte fé. Certamente, Krishna Bhakti é a melhor e a mais elevada meta a ser alcançada neste mundo. Portanto, aceitarei Krishna Bhakti como meu dever e com esse propósito farei o que for favorável e rejeitarei todas as atividades que forem desfavoráveis. Krishna é o meu único protetor e eu o aceito como meu guardião exclusivo. Sou muito miserável, desprovido e desventurado. Meu desejo de independência não é benéfico para mim. Ao seguir exclusivamente o desejo de Krishna, isto será benéfico para mim sob todos os aspectos. Quando a diva alcança esta qualificação, ela desperta o desejo por ouvir as instruções sobre Bhakti e aceita o abrigo aos pés de lótus do Sadguru. Isto é, ela se torna uma discípula e aceita instruções Shiksha sobre Bhakti. Tad Vyaganartan Sagurum Eva Bigache Sanipani Shrotriyam Brahmanistam Mundaka Upanishad. A fim de obter conhecimento deste Bhagavat Vastu, a verdade absoluta a respeito de Sri Bhagavan, deve-se aproximar-se do Sadguru, levando a lenha para o fogo do sacrifício. A qualificação de Sadguru é que ele é bem versado nos Vedas, absorto na verdade absoluta, Brahma Jnana, devotado ao serviço de Bhagavan. Acharyam Purusho Veda, aquele que se abriga no Sadguru conhecerá o Parabrahma. As qualidades de um Sadguru, um guru fidedigno, é do Sat Shishya, discípulo genuíno. São dados em detalhe no Haribhakti Vilas 1.23.64. A essência é que somente uma pessoa com caráter puro, Shraddha, é qualificada para se tornar um Shishya. E somente pode ser considerado mestre a pessoa que é dotada com Shuddha Bhakti, que conhece Bhakti Tattva, cujo caráter é imaculado, simples, sem cobiça, livre da filosofia mayavada e habilidoso em todas as atividades devocionais. Está qualificado como Sadguru. Um Brahmana que está adornado com estas qualidades e que é honrado por toda a sociedade pode ser guru de todos os outros varnas. Na falta de um Brahmana, o discípulo pode aceitar um guru que esteja situado em um varna mais elevado do que o seu. Além destas considerações de Varnashram, a principal consideração é que todo aquele que conhece Krishna Tattva pode ser aceito como guru. Se uma pessoa nasce em um dos mais elevados varnas, Brahmana, Kshatriya e Vaishya, e as qualidades mencionadas anteriormente encontram-se presentes em tal pessoa nascida em família Brahmana e aceita-a como seu guru, então ela pode obter alguma facilidade e favores na sociedade que condiz com o Varna superior. De fato, somente um Bhakta merecedor pode ser um guru. As regras para examinar o guru e o discípulo, bem como a determinação do tempo de convivência, são dadas nos Shastras. O significado é que o Guru irá conceder sua misericórdia para o discípulo quando o Guru perceber que o discípulo está qualificado e quando o discípulo tem fé no Guru, com o entendimento de que ele é um Shuddha Bhakta. Há dois tipos de Guru, Diksha Guru e Shiksha Guru. Alguém tem que aceitar Diksha
do Diksha Guru e ao mesmo tempo alguém tem que receber Shiksha concernente a Archana, adoração à deidade. Há um Diksha Guru, mas podem existir vários Shiksha Gurus. O Diksha Guru também é competente para agir como Shiksha Guru. Vijay. Desde que o Diksha Guru não pode ser abandonado, como irá Gurudeva dar Shiksha se ele não é competente para dar Sat Shiksha? Babaji. Antes de aceitar um Guru, deve-se examiná-lo para ver se ele é habilidoso nos tattvas falados nos Vedas e realizou para tattva. Se ele é, então certamente será capaz de dar todos os tipos de instruções sobre a verdade absoluta. Normalmente, não há razão para deixar o Diksha Guru. Há duas circunstâncias, todavia, na qual ele pode ser abandonado. A primeira é que, se o discípulo aceitou o Guru sem examinar o seu conhecimento sobre a verdade absoluta, suas qualidades Vaishnavas e outras qualificações, e a segunda é que se depois da iniciação o Guru não executa nenhuma função, ele deve ser abandonado. Várias passagens dos Shastras evidenciam isto. No Hari Bhakti Vilas, aquele que se passa por Acharya, mas dá falsas instruções, que são opostas ao Sattva Shastra, irá residir em um terrível inferno por um ilimitado período de tempo. E também irão os discípulos desencaminhados que erroneamente ouvem tal falso guru. É dever do discípulo abandonar um guru que não ensina o que ele deve e o que não deve fazer e que segue o caminho errado por causa da má associação e porque ele se opõe aos Vaishnavas. Se a pessoa aceita mantras de um Avaishnava Guru, ele vai para o inferno, isto é, alguém que se associa com mulheres que é desprovido de Krishna Bhakti. Portanto, de acordo com as regras do Shastra, a pessoa deve receber mantras novamente de um Guru Vaishnava. A segunda referência, na qual alguém pode rejeitar o Guru, é se ele era um Vaishnava que conhecia a verdade espiritual e os princípios quando o discípulo o aceitou, mas depois se tornou um Mayavadi, ou um inimigo dos Vaishnavas pela influência de Asatsanga. É o dever do discípulo abandonar tal Guru. Porém, não é apropriado deixar um Guru cujo conhecimento é insuficiente se ele não é um Mayavadi ou um inimigo dos Vaishnavas e não está apegado a atividades pecaminosas. Neste caso, deve-se respeitá-lo como Guru e, com sua permissão, deve-se ir a outro Vaishnava que é mais instruído, servir este Vaishnava e receber instruções dele. Vijay. Por favor, conte-nos sobre Krishna Diksha e Shiksha. Babaji. Deve-se aceitar Shiksha sob o processo de Archana, adoração à deidade, e serviço devocional puro de Shri Gurudeva. Deve-se então realizar Krishna Seva e Krishna Anushilanam de um modo simples. Depois, iremos considerar os angas de Archana com mais detalhes. É essencial receber Shiksha de Shri Gurudeva a respeito de Sambandha Jnana, relacionamento com Krishna, Abhideya Jnana, o processo do serviço devocional, e Prayojan Jnana, a meta última. Vijay. Qual é o significado de realizar Guru Seva com fé? Babaji. Não se deve considerar Shri Gurudeva como um mortal ou uma diva comum. Ao contrário, deve-se ter a compreensão de que ele é o representante de todos os semideuses, Devatas, Sarva Deva Maya,
Não se deve nunca desobedecê-lo e deve-se sempre vê-lo como Vaikunta Tattva. Vijay. O que significa Sadhu Marganumagmanam? Seguir o caminho dos santos. Babaji. Sadhana Bhakti pode ser descrita como o meio que uma pessoa adota para fixar sua mente nos pés de Krishna, mas é dever de alguém seguir o caminho que previamente grandes personalidades, Mahajanas, seguiram, porque este caminho está livre das misérias e do trabalho árduo e é causa de toda auspiciosidades. Ninguém pode perfeitamente definir o curso do caminho da devoção que se deve seguir, mas os Mahajanas anteriores, um seguindo o outro em sucessão, fizeram passo a passo este caminho de Bhakti Yoga, claro e simples. Eles o deixaram fácil e removeram todos os obstáculos, grandes e pequenos, para que assim possamos seguir sem temor. Portanto, é um dever de todos depender somente deste caminho. Mesmo que alguém esteja executando Bhakti unidirecionada e exclusiva a Shri Hari, sua Bhakti jamais pode trazer alguma boa fortuna se ele está violando as regras dos Shruti, Smriti, os Puranas e os Pancharatras. Deve-se entender que tal Bhakti não autorizada irá somente ser a causa de confusão e desastre. Vijaya. Por favor, conte-nos claramente como esta Hari Bhakti não autorizada pode ser a causa de desastre. Babaji. A consciência exclusiva e unidirecionada em Shuddha Bhakti é somente obtida por depender do caminho delineado pelos Mahajanas anteriores. Ninguém pode alcançar consciência unidirecionada se deixa o caminho dos Mahajanas anteriores e cria um outro caminho. Consequentemente, Dattatreya, Buda e outros mestres que não foram capazes de entender Shuddha Bhakti aceitaram a sombra deste humor e propagaram tais caminhos insignificantes de Mayavada Mishra, Bhakti misturada com Mayavada, e Nastikata Mishra, Bhakti misturada com ateísmo. Eles designaram estes como Hari Bhakti unidirecionada, mas na realidade os caminhos que eles apontaram não eram Hari Bhakti em absoluto. Eles somente criaram imensa confusão e desastre espiritual. Porém, no bhajana de devoção espontânea, Raga Marga, não há consideração para as regras de Shruti, Smriti, Purana, Pancharatra e assim por diante. O único interesse dos seguidores deste caminho é seguir os habitantes de Vraja, mas sadhakas que são qualificados para a vida marga devem depender somente do caminho de Bhakti demonstrado por Dhruva, Prahlada, Narada, Vyasa, Shuka e outros Mahajanas. Por isso, Vaidhi-bhaktas não tem alternativa senão seguir o caminho dos sadhus. Vijay. Qual é o significado de ser inquisitivo sobre Sadh-dharma e o procedimento de bhajana? Babaji. Sadh-dharma significa o verdadeiro dharma, ou dharma dos sadhus genuínos, e deve-se questionar com entusiasmo para entender isto. Vijay. O que significa deixar o desfrute pela causa de Krishna? Babaji. O desfrute material, Bhoga, significa desfrutar da felicidade, do prazer de comer e assim por diante. Este Bhoga é usualmente oposto ao Bhajana. Assim, Bhajana torna-se fácil quando a pessoa deixa tal desfrute para o propósito de Krishna Bhajana. Aquele que é apegado ao desfrute material é como uma pessoa que toma bebida alcoólica, pois ela é tão apegada aos objetos de seus sentidos que ela é incapaz de praticar Shuddha Bhakti.
Por esta razão, não se deve desfrutar de alimentos materiais. Ao contrário, nós devemos somente honrar e servir Bhagavat Prasada, alimento espiritual. Deve-se proteger o corpo que é usado em serviço e também abster-se de todos os tipos de desfrutes em Ekadasi, Janmashtami, Palguni, Purnima, Nrsimha Chaturdasi e dias similares. Vijay. Qual é o significado de residir em Dhamas, tais como Dwarka e locais próximos ao Ganga e outros rios sagrados? Babaji. A fé é a constância em Bhakti, Bhaktinistha. Surge nos locais onde o abençoado aparecimento de Bhagavan e outros passatempos acontecem e próximos de rios piedosos, tais como o Ganga e o Jamuna. Vijay. Deste modo, aquele que reside em Sri Navadvipadam torna-se purificado. O Ganga é a causa disto ou há também alguma outra causa? Babaji. Olha, alguém recebe todos os benefícios de residir em Vrindavana se reside em alguma área dentro dos 52 quilômetros quadrados de Sri Navadvipa, especialmente se reside em Sri Mayapur, Ayodhya, Mathura, Gaya, Kashi, Kanchi, Avantika e Dwarka. São os 7 locais sagrados que concedem liberação, mas entre eles Sri Mayapur é o Dhamma mais importante. A razão é que Sri Mahaprabhu fez com que sua morada eterna, Shwetadvipa, descendesse ali. 4 séculos após o aparecimento de Sriman Mahaprabhu, este Shwetadvipa irá ser o mais importante Dhamma, acima de todos os outros Dhammas na Terra. Por residir neste Dhamma, liberta-se de todos os tipos de ofensa e alcança Shuddha Bhakti. Shri Prabodhananda Saraswati aceitou este Dhamma como não diferente de Sri Vrindavana. De fato, em alguns locais, ele mostrou que este Dhamma é ainda mais glorioso. Vijay. O que significa adotar meios apropriados para manter a vida e praticar Bhakti? Babaji. É dito no Narada Purana Yavatasya Aswa Nirvaha Isvikuryatavartavit. Uma pessoa rica deve aceitar os recursos necessários para seguir as regras e rituais que mantenham sua Bhakti. Aceitar mais ou menos do que o necessário é a causa da queda, mesmo de um nível mais elevado. Alguém que é qualificado para Vaidhi Bhakti pode ganhar seu sustento por algum meio apropriado de acordo com seu Varnashram Dharma. É benéfico aceitar riqueza de acordo com a necessidade. Aceitar mais do que o necessário resulta em apego, que gradualmente destrói o bhajana. Não é benéfico aceitar menos do que o necessário, porque o resultado da escassez irá enfraquecer o bhajana pessoal. Portanto, quando não se está qualificado para desapego completo, a pessoa deve aceitar os recursos necessários para manter sua vida e seguir Shuddha Bhakti. Vijay. Como alguém observa Harivasara? O termo Harivasara refere-se ao puro e contínuo Shuddha Ekadashi. O Ekadashi misto deve ser abandonado. No caso em que Dwadasi é Mahadwadasi, Dwadasi deve ser observado em vez de Ekadashi. Deve-se observar celibato no dia anterior e então passar o dia de Harivasara jejuando sem tomar água. Deve-se permanecer desperto a noite inteira, continuamente ocupado em bhajana. E no dia seguinte, deve-se observar celibato e quebrar o jejum no horário apropriado. Assim é a apropriada observância de Harivasara.
Caso não seja possível observar jejum completo, nirjal, isto é, jejum sem beber água e sem tomar mahaprasada. Se alguém não tem habilidade ou força para observar Hari Vasara apropriadamente, há uma provisão para arranjos alternativos. De acordo com Hari Bhakti-Vilas, uma pessoa pode nomear um representante para jejuar em seu lugar. Hari Bhakti-Vilas 12.34. Se é um Shaknika Brahmana é incapaz de jejuar, ele pode arranjar que outros Brahmanas ou seus filhos jejuem por ele. O método de jejuar através de Havishyana é descrito como segue no Hari Bhakti-Vilas. À noite, em vez de grão, deve-se aceitar outro alimento, tais como as frutas, gergelim, leite, água, ghee, panchagavya e ar. Nesta lista, cada item é melhor que o anterior, de acordo com o Mahabharata, o Udyoga Parva. O voto, vrata de uma pessoa, não é destruído pelos 8 itens seguintes: água, raízes, frutas, leite, ghee, o desejo de um brahmana, as palavras do guru, ervas e remédios. Vijaya. Como se oferece respeito às árvores, tais como a Aswata e Amalak? Babaji. Todos os pecados de uma pessoa são destruídos se ela lembrar de executar puja e oferecer reverências às árvores Amalak e Pipala, Tulasi, as vacas, Brahmanas e Vaishnavas. Aquele que é qualificado para Vaidhi Bhakti deve manter sua jornada na vida enquanto permanece neste mundo. Para fazer isto, ele é obrigado a adorar, meditar, ser cuidadoso e oferecer reverência ao utilizar a sombra de árvore como a Pipala, árvores frutíferas como a Amalak, árvores adoráveis como Tulasi, as vacas e outros animais úteis. Os brahmanas que protegem a sociedade ao dar instruções sobre Dharma e os Vaishnavas. Os Vaidhi Bhaktas protegem o mundo ao executarem estas atividades. Vijay. Por favor, conte-nos em detalhe sobre como abandonar a associação de pessoas que são aversas a Krishna. Babaji. Quando Bhava aparece, Bhakti torna-se muito forte e profunda, mas enquanto Bhava não desperta, é necessário abandonar a associação de pessoas que são aversas a Bhakti. A palavra Sangha, associação, indica apego. Sangha não significa simplesmente estar próximo de outras pessoas e conversar com elas. Sangha acontece quando existe apego e intimidade na conversação. É completamente errado associar-se com pessoas que são aversas a Bhagavan. Após Bhava ter despertado, nunca mais se tem qualquer desejo de associar-se com tais pessoas. Consequentemente, aqueles com Adhikara para Vaidhi Bhakti devem sempre permanecer longe de tal associação. A trepadeira de Bhakti, Bhakti Lata, torna-se seca pela aversão a Krishna, assim como o ar poluído e também o calor excessivo destrói árvores e plantas. Vijay. Quais são as pessoas aversas a Krishna? Babaji. Há 4 tipos de pessoas aversas a Krishna. Aquelas que são desprovidas de Krishna Bhakti e que são apegadas à gratificação dos sentidos. Aquelas que são apegadas à associação com mulheres. Aquelas cujos corações estão poluídos pela filosofia Mayavada e pelo ateísmo. E aquelas que estão atadas pelo karma. Devemos deixar a associação destes 4 tipos de pessoas. Vijay. O que deveríamos saber sobre aceitar pessoas desqualificadas como discípulos? Babaji.
É uma grande falta aceitar muitos discípulos com o propósito de obter riqueza. Para fazer muitos discípulos, a pessoa é obrigada a aceitar também aqueles que não têm Shraddha. É uma ofensa aceitar pessoas infiéis como discípulos. Somente aqueles que têm Shraddha são qualificados para serem discípulos, outros não. Vijay. O que significa abandonar esforços ostentosos ao arranjar festivais e assim por diante? Babaji. Resumindo, deve-se praticar Bhagavad Bhajana e ao mesmo tempo manter a vida. Se a pessoa ocupa-se em árduas atividades materiais, torna-se tão apegada a elas que não poderá fixar sua mente em Bhajana. Vijay. E sobre deixar de estudar, ensinar e interpretar vários tipos de livros? Babaji. Os Shastras são como um oceano. É bom usar discriminação ao estudar livros sobre assuntos nos quais ainda precisamos ser instruídos, mas não obteremos conhecimento completo de nenhum assunto pela literatura de trechos de muitos livros, especialmente o conhecimento em relação a Sambandha Tattva. Não aparecerá se a pessoa não fixar sua mente em estudar atentamente os Bhakti Shastras. Seja cuidadoso em aceitar somente o significado direto dos Shastras, pois a interpretação indireta, especulação, leva a conclusões opostas. Vijay. O que significa abandonar o comportamento mesquinho? Babaji. Durante nossa curta jornada nesta vida, devemos coletar artigos adequados para alimentação e abrigo. Se falharmos em obter esses artigos, haverá dificuldades tanto em obtê-los, bem como ao perdê-los. Por isso, não devemos nos perturbar quanto tais misérias ocorrerem. Ao contrário, devemos sempre, dentro de nossas mentes, lembrar de Bhagavan. Vijay. Como pode alguém ser alvo da lamentação, ira, etc.? Babaji. Se a pessoa está com a consciência cheia de lamentação, medo, ira, cobiça e loucura, o Spurti, manifestação de Shri Krishna, não aparecerá. É natural sentir lamentação e ilusão quando estamos separados dos amigos ou quando obstáculos impedem-nos de realizar nossos desejos. Todavia, não é apropriado permanecer sob o domínio da lamentação e da ilusão. Certamente, uma pessoa irá sentir separação quando estiver longe do seu filho, mas ela deve remover esta saudade através da lembrança de Shri Hari. Desta maneira, a pessoa deve praticar a fixação da mente nos pés de lótus de Shri Bhagavan. Vijaya. Você diz que não devemos desrespeitar os semideuses, devatas. Isto significa que deveríamos fazer o puja deles? Babaji. Deve-se ter bhakti exclusiva por Shri Krishna, que é a fonte de todos os devas. Não devemos adorar quaisquer outros devatas, pensando que eles sejam independentes de Krishna. Ao mesmo tempo, não devemos desrespeitar as pessoas que oferecem puja para estes devatas. Deve-se respeitar os devatas e entender que eles são servos de Shri Krishna. Porém, deve-se sempre lembrar somente de Krishna, até que o coração da diva esteja livre das qualidades materiais. A bhakti indesviável não irá aparecer. Aquele cuja consciência esteja coberta pelos gunas, sattva, raja e tama, irá realizar puja para os devatas do guna particular pela qual ele é influenciado, e ele irá ter uma fé particular de acordo com sua qualificação. Por isso a pessoa deve ser respeitosa para com a adoração dos devatas de pessoas diferentes. Pela misericórdia destes devatas,
a consciência desses adoradores irá gradualmente se libertar das qualidades materiais. Vijaya. Por favor, explique como não causar ansiedade para outras entidades vivas. Babaji. Shri Krishna é muito rapidamente satisfeito com aquele que tem compaixão para com outras divas e que não causa a ela qualquer tipo de ansiedade através do corpo, mente e palavras. Compaixão é o dharma principal dos Vaishnavas. Vijay. Como alguém abandona as ofensas no Seva Parada, e no cantar de Sri Harinam, Nama Parada? Babaji. Deve-se muito cuidadosamente abandonar Seva Parada na adoração à deidade, e em geral Nama Parada por Bhakti. Há 32 tipos de Seva Parada, incluindo entrar no templo usando sapatos ou sentado no palanquim. E há 10 tipos de Nama Parada, incluindo blasfemar os santos e desrespeitar Shri Guru. Certamente deve-se abandonar estas duas categorias de aparadas. Vijaya. Você disse que não devemos tolerar quando ouvimos blasfêmias a Bhagavan e a seus bhaktas. Isto significa que devemos lutar com os blasfemadores? Babaji. Aqueles que blasfemam Shri Krishna e os Vaishnava são opostos a Shri Krishna e a associação deles deve ser abandonada de forma possível. Vijaya. Você mencionou que estes 20 angas de Bhakti são especialmente significativos. Qual é a conexão deles com os outros angas? Babaji. Os demais 44 angas estão incluídos nos 20 angas que eu acabo de descrever. Eles foram apresentados como angas diferentes para serem explicados em detalhes. Os 30 angas, desde o item 21, aceitar os símbolos de um Vaishnava, até o item 50, oferecer o que nos é mais querido para Krishna, estão incluídos no caminho da adoração à deidade. Aceitar os símbolos de um Vaishnava significa usar um colar de tulasi ao redor do pescoço e aplicar tilaka. Usar as letras de Shri Krishna Nama significa usar as letras dos nomes Hare Krishna ou os nomes do Panchatattva nas partes principais do corpo, com polpa de sândalo. O Srimad Bhagavatam recomenda que nós aceitamos os remanentes da deidade. Ao usar os remanentes das guirlandas, pasta de sândalo, roupas e joias que foram usadas por você e aceitar os remanentes de seu alimento, nós, como seus servos, certamente seremos vitoriosos sobre Maya. Dançar diante da deidade de Krishna, oferecer prostradas reverências, permanecer em pé quando vê a Shri Vrigaha chegando, seguir atrás da deidade em procissão, ir ao templo de Krishna. Parikrama significa circungirar a deidade ao menos 3 vezes, mantendo-se do lado direito. Archana significa realizar a adoração, puja, da deidade. Paricharya significa executar seva para Shri Krishna, exatamente como um rei. Este paricharya é de 2 tipos. Um é limpar a parafernália e realizar a adoração. O outro é realizar seva com a chamara, sustentar a sombrinha, tocar instrumentos musicais e assim por diante. Não há necessidade de explicar os próximos angas em detalhes. Cantar, canto congregacional de Sri Harinam, expressar a mente em palavras humildemente, cantar a japa e mantras com achamanya 3 vezes ao dia, recitar slokas que glorificam Shri Krishna, aceitar e respeitar alimentos oferecidos a Shri Krishna, saborear com devoção a água que banhou os pés de lótus de Krishna, apreciar a fragrância do incenso e das guirlandas que foram oferecidas a Krishna, ter darshana, tocar o Smriti Murti,
assistir à realização da cerimônia de Arati, ouvir as glórias de Nama, Rupa, Guna, Lila e Kata de Shri Krishna, experimentar a misericórdia de Shri Krishna em todo lugar, em todas as circunstâncias, contemplar Nama, Rupa, Guna, Lila de Krishna dentro da mente, meditar completamente no Nama, Rupa, Guna, Lila de Krishna e oferecer serviços, Manasi Seva. Estes poucos angas são bastante claros. Há 2 tipos de servidão: oferecer os resultados de suas atividades e ser um servo. Há 2 tipos de Sakyam, o que está baseado na fé e o que está baseado na atitude de amizade. O significado da palavra Atmaniveda vem da palavra Atma. Daí derivam os 2 princípios do egoísmo da alma personificada, a saber, apego a Dehi, possuidor do corpo, e na forma de Ahamta, conceito do eu, e apego ao Deha, corpo, na forma de Mamata, conceito de posse. Atmaniveda significa oferecer estes 2 princípios a Shri Krishna. Vijay. Por favor, você poderia explicar estes 2 termos mais claramente? O egoísmo da diva corporificada, Dehi Nishta Ahamta, e apego ao corpo e às coisas conectadas com o corpo. Babaji. A diva dentro do corpo é chamada Dehi, corporificada, ou Aham, eu. Agindo com a falsa concepção do eu, é chamada Dehi Nishta Ahamta, atração por coisas conectadas com o corpo. E a consciência de posse do corpo, ou coisas que estejam relacionadas a ele, é chamada Dehanishta Mamata, atração por coisas conectadas com o corpo. Estes 2 conceitos de eu e meu são ambos oferecidos a Krishna. Atmanivedanam significa renunciar à consciência de eu e meu e cuidar do corpo com a consciência. Sou um servo de Krishna, honro o prasada de Krishna, utilizo meu corpo a serviço de Krishna. Vijay. Como devemos oferecer a Krishna as coisas que são queridas para nós? Babaji. Quando aceitamos as coisas deste mundo, que são muito agradáveis para nós, deveríamos primeiro oferecê-las a Krishna. Srila Rupa Goswami refere-se a isto quando fala de oferecer as coisas mais queridas para Krishna. Vijay. Como nós deveríamos executar todos os esforços para o bem-estar de Krishna? Babaji. Realizar todos os esforços por amor a Krishna significa que a pessoa deve executar todas as atividades materiais e serviço devocional regulado que são favoráveis ao serviço de Shri Krishna, Hari Seva. Vijay. Como uma pessoa pode se abrigar completamente? Babaji. Aceitar abrigo completo, Sharanagati, significa expressar o sentimento mentalmente e em voz alta. Ó Bhagavan, eu sou seu. Hi Bhagavan Tavai Swami. E ó Bhagavan, aceito o seu abrigo. Hey Radhe, Hey Krishna Tavai Swami. Vijay. Como executar serviço a Tulasi, Tulasi Seva? Babaji. Há 9 maneiras de executar a Tulasi Seva. Ter Darshana de Tulasi. Tocar Tulasi, lembrar-se de Tulasi, fazer Kirtana de Tulasi, oferecer reverências a Tulasi, ouvir as glórias e passatempos de Tulasi, plantar Tulasi, cuidar de Tulasi e fazer adoração Nitya Puja diária a Tulasi. Vijay. Como devemos respeitar os Shastras? Babaji. Os verdadeiros Shastras são aqueles que estabelecem Bhagavad Bhakti. O Srimad Bhagavatam é o melhor entre todos os Shastras, porque ele é a essência de todo o Vedanta. Aqueles que saboreiam sua doçura nectária não têm ruti por nenhum outro Shastra. Vijay. Quais são as glórias do local de nascimento de Krishna e Mathura? Babaji.
Todos os desejos são realizados por executar as seguintes atividades em relação à matura: ouvir, cantar e lembrar, desejar ir para lá, ver, tocá-la, residir e servi-la. Você deve saber que Sridham Mayapur tem exatamente a mesma natureza de matura. Vijay. Qual é o significado de servir os Vaishnavas, Vaishnava Seva? Babaji. Os Vaishnavas são muito queridos por Bhagavan. Assim, quando servimos Vaishnavas, obtemos Bhakti por Bhagavan. É dito no Shastra que a adoração a Shri Vishnu é superior à adoração a todos os semideuses. Mas, melhor ainda do que a adoração a Vishnu, é adorar o Vaishnava, que é seu servo. Vijaya. Qual é o significado de observar os festivais de acordo com os próprios recursos? Babaji. Mahotsava significa que a pessoa coleta artigos de acordo com seus recursos e usa-os no serviço a Bhagavan e em seu templo para o serviço de Vaishnavas puros. Não há festival maior do que este neste mundo. Vijaya. Como devemos respeitar o mês de Kartika? Babaji. O mês de Kartika também é chamado Urja. Respeitar Urja significa executar Seva a Shri Damodara por seguir os Angas de Bhakti, tais como Shravana e Kirtana, de uma maneira regulada durante este mês. Vijay. Como deve ser observado o dia do nascimento de Krishna? Babaji. Shri Jama Yatra significa os festivais do dia do aparecimento de Krishna em Krishnastami, no mês de Bhadrapada, e o dia do aparecimento de Mahaprabhu no dia da lua cheia, Purnima, no mês de Palguna. Os bhaktas rendidos devem observar estes festivais sem falta. Vijay. Como se deve fielmente servir e adorar Shri Murti com opulência apropriada a um rei? Babaji. Entusiasmo afeitoso é muito necessário no serviço à adoração de Shri Murti. Krishna não dá somente insignificantes frutos de mukti, mas também o grande fruto de bhakti para aqueles que realizam o Seva Puja de Shri Murti com grande entusiasmo. Vijay. Qual é o significado de saborear o Srimad Bhagavata na associação de Rasika Bhaktas? Babaji. O Srimad Bhagavata é o mais doce raça das árvores dos desejos dos Vedas. Pela associação com pessoas aversas ao rasa, alguém será incapaz de saborear o Srimad Bhagavata e o resultado será aparada. A pessoa deve saborear a raça dos lokas do Srimad Bhagavatam na associação daqueles que são rasa gya, que são versados e estão bebendo este rasa e que são qualificados para Shuddha Bhakti. Para falar ou ouvir o Srimad Bhagavatam em reuniões comuns não irá conceder Bhakti pura. Vijaya. O que é a associação de Bhaktas que têm o mesmo humor e são afetuosos? Babaji. A associação com abhaktas em nome de satsanga não irá trazer elevação em bhakti. A meta que os bhaktas desejam é obter o serviço na lila e manifesta a prakriti de Krishna, e aquele que tem este desejo deve ser reconhecido como um bhakta. A elevação em bhakti surge da associação com membros deste grupo de bhaktas que são mais avançados. Sem esta sanga, o desenvolvimento de bhakti para e adquire-se a natureza da classe da pessoa com a qual se tem sanga. Em relação a sanga, o Haribhakti Shuddhodaya diz: Yasa yat sangati punsho manivat syat sattad gunaha. Do mesmo modo como uma joia reflete as cores dos objetos ao redor dela, similarmente a natureza de uma pessoa
tornam-se semelhantes a daqueles com quem ela se associa. Por isso, a pessoa somente se torna um sadhu puro pela associação com sadhus puros. Sadhu Sangha, associação de bhaktas avançados, é benéfica de todas as maneiras. Quando o Shastra aconselha que se deve estar livre de companhia mundana, o significado é que se deve associar com sadhus. Vijay. Qual é o significado de Nama Sankirtan? Babaji. Nama é a Prakrit Chaitanya Rasa, um estado de doçura transcendental, e dentro do Nama não há nenhum vestígio de consciência mundana. Quando a diva devotada se purifica através de Bhakti e oferece serviço a Sri Hari Nam, Sri Nama pessoalmente manifesta-se em sua língua. Nama não pode ser obtido com sentimentos materiais, assim como se deve ser realizado incessantemente Nama Sankirtana, sozinho ou acompanhado. Vijay. Por sua misericórdia, já entendemos alguma coisa sobre Mathura Vasa, morar no local de nascimento de Krishna, Mathura. Agora, por favor, explique a essência destas instruções. Babaji. Entre os 64 angas, estes 5 últimos são os mais exaltados. Ao se estabelecer mesmo uma leve conexão com estes angas e manter-se distante das ofensas, então o estágio de Bhava se manifestará devido à influência maravilhosa e ilimitada destes. Vijay. Por favor, diga-nos bondosamente se há mais alguma coisa que deveríamos saber em relação a este processo. Babaji. Os Shastras algumas vezes descrevem alguns frutos intermediários destes angas de Bhakti, a fim de criar ruti para bhajana naqueles que são extrovertidos e ímpios. No entanto, o principal fruto de todos estes angas é desenvolver atração por Krishna. Todas as atividades de uma pessoa que é esclarecida e esperta em Bhakti deve estar dentro dos angas de Bhakti e não dentro dos angas de Karma. A prática do conhecimento, jnana e renúncia, vairagya, pode algumas vezes auxiliar a pessoa a entrar no templo de Bhakti, mas jnana e vairagya não são angas de Bhakti, porque eles deixam o coração duro, enquanto que Bhakti é muito suave, eterna por natureza. Os Bhaktas aceitam jnana e vairagya que se manifestam espontaneamente através da prática de Bhakti, mas jnana e vairagya não podem ser a causa de Bhakti, e Bhakti facilmente concede resultados que o conhecimento e a renúncia não podem dar. Sadhana Bhakti desperta tal ruti por Hari Bhajana, que mesmo a mais forte atração pelos objetos dos sentidos diminui e desaparece. O sadhaka deve sempre praticar Yukta Vairagya e sempre permanecer distante do espírito de renúncia enganosa. Yukta Vairagya significa aceitar toda a parafernália, de acordo com a necessidade e de um modo desapegado, sabendo que isto está relacionado a Krishna. Se todas as coisas estão realmente relacionadas a Sri Hari, é artificial renunciá-las como mundanas por causa da avidez por mukti. Isto é chamado Palgu Vairagya, portanto, Adhyatmika Jnana e Palgu Vairagya devem ser abandonados. Às vezes, Bhakti é usada para obtenção de riqueza, discípulos e assim por diante, mas isto está longe da Bhakti pura. De fato, tal demonstração de Bhakti não é realmente um anga de Bhakti em absoluto. A discriminação, viveka,
e outras qualidades também não são angas de Bhakti. Elas são qualidades dos praticantes de Bhakti. Similarmente, Yama Niyama, boa conduta, limpeza e assim por diante estão naturalmente presentes nas pessoas que são favoráveis a Krishna. Assim, elas também não são angas de Bhakti. As qualidades tais como pureza interna e externa, austeridade e controle dos sentidos abrigam-se naturalmente nos Bhaktas de Krishna. Os Bhaktas não precisam esforçar-se separadamente para adquiri-las. Alguns dos angas de Bhakti que mencionei são angas principais, e a perfeição é alcançada por firmemente executar sadhana de alguns destes angas principais ou vários. Expliquei tudo sobre Vaidhi Sadhana Bhakti de uma maneira breve. Agora você deve entender isso claramente, colocar em seus corações e praticar com firmeza. Quando Vrajanatha e Vijay Kumar ouviram estas instruções de Babaji, eles ofereceram Sastanga Dandavat Pranam e disseram: caímos na armadilha do profundo abismo do orgulho. Prabhu, por favor, liberte-nos. Babaji Mahashaya respondeu: certamente Krishna irá conceder a sua misericórdia a vocês. Naquela noite, tio e sobrinho retornaram para casa muito tarde. Assim termina o 20º capítulo de Daiva Dharma, intitulado Prameya, Abhideya, Vaidhi Sadhana Bhakti.